Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Hoje é Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Nesse capítulo, o Senhor dá ordem ao profeta para que ele compre um cinto de linho e coloque em volta da cintura e não permitisse que a água o tocasse. A quem acredite que as palavras de Jeremias, de versículo de 1 a 7, de Jeremias 13, são uma visão, mas pelo texto não dá para confirmar. O profeta obedece e compra para si um cinto, o cinto conforme a ordem do Senhor. O material do cinto era o mesmo utilizado pelos sacerdotes nas vestes sacerdotais. É provável que o símbolo fosse uma referência a eles. Após um tempo de uso, o Senhor dá uma nova instrução a Jeremias. Ordena que ele esconda o cinto entre as rochas, próximo ao rio Eufrates. A distância percorrida era de 1 quilômetro para ir e voltar. A atitude do profeta pode ser percebida por todos os seus vizinhos, e este era o propósito do Senhor, fazer com que, quando os exércitos atacassem pelo rio Eufrates, eles fossem lembrados de que era o cumprimento do ato profético de Jeremias. Passado vários dias, o Senhor ordenou que o profeta fosse buscar o cinto que estava enterrado, e quando fez, ela estava, ele estava podre, corroída. Era algo completamente inútil. O mesmo acontecia na nação de Judá. Ela seria corroída pelo juízo que o Senhor estava prestes a enviar sobre eles. Jeremias 13, de 1 a 7. Assim me diz o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora perante e esconda-o ali numa fenda da rocha. Vá agora a Perate e esconda-o ali na fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui para Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que eu o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Jeremias 13, de 8 a 14, fala do orgulho de Judá. E o Senhor dirigiu minha palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também assim, diz o Senhor, diga-lhes também assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, deve se encher de vinho toda a vasilha de couro. E eles lhe disseram: será que não sabemos o que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então vocês lhe dirá:
Assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem compaixão me impedirão de destruí-los. Jeremias 13, de 15 a 22, diz assim: escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Dê a glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas e ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. E aí, queridos, vocês continuem lendo, continuem vendo o que Deus está fazendo com Israel e continue trazendo para a nossa realidade a realidade de Israel. Vocês viram a pandemia, não foi? A pensou uma igreja na terra obediente passaria por aquilo? Uma igreja que pega cada dia a prioridade do Senhor, que é levar uma vida aos pés de Jesus, que não tem nenhum esforço, quem faz tudo é o Espírito Santo. A gente só faz dar lugar ao Espírito Santo, chegar no Zap, falar de Jesus para alguém, chegar no Instagram, falar de Jesus para todos que estão ali no Instagram, falar no Facebook para todos que estão no Facebook. Uma palavra: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mateus 14, João 14, 6. Só isso. E oração, e jejum antes de fazer isso, antes de chegar no Zap, antes de chegar no Facebook, antes de chegar no Instagram, antes de chegar com as suas perninhas, seu carro, ou com suas pernas, no lugar para falar, oração e jejum. Porque que não falta é casta de demônios nas pessoas que não conhecem Jesus. Oração e jejum. E aí, somente isso. Será que não dá para a gente fazer? Então, por que que teve pandemia? Por que que tem as pragas na terra? Por acaso vocês não conhecem a história do povo de Deus lá no Egito? Por que que teve aquelas pragas? Claro que o Senhor queria libertar o seu povo para estar adorando a Ele. Mas se o povo tivesse se impondo na hora da escravidão, desse a sua vida pelo Senhor, dissesse, pode fazer o que quiser conosco, mas a gente não vai, nós não vamos adorar esses deuses. Você acha que Deus, ou eles já estariam com Deus nos céus, ou então o Senhor tinha dado uma grande prosperidade para eles, e eles não iam ficar naquele cativeiro. Mas ficaram porque se submeteram a ficar com suas crianças 400 anos, geração por geração, tudo obedecendo aos deuses estranhos, aos deuses que foram feitos, que foram originados por Nimrod, aquele bisneto de Noé, que começou com a Torre de Babel e que fundou a Babilônia, que é a mãe de todas as falsas religiões. Ele próprio se fez de Deus, chamou de Deus só, a sua mulher, a rainha dos céus, e tudo isso está na Bíblia. E se rendeu tanto, que chegou até nós. Uma mulher com a criança na mão, nos braços, estão por aí espalhadas até o dia de hoje. Uma mulher com a criança na mão é a história que nós sabemos de Nimrod com sua mulher Semíramis e o seu filho Tamuz. Por que que nós estamos estudando a Bíblia? Para saber de tudo isso e saber quanto Deus investiu nas nossas vidas e não chegarmos à mesma situação que chegou Israel. Mas a gente tem feito as mesmas coisas. A pandemia não chegou em vão. E você vê que o Senhor, assim como Israel, o Senhor fez aquela pressão, foi cativeiro, foi tudo, e o povo continuou. Da mesma maneira a igreja. Foi o povo morrendo de punhado, as pessoas morrendo de porção. E a igreja
voltou ao mesmo jeito. O hospital da noite, só tem culto à noite, só tem evento à noite. Durante o dia, as portas fechadas, porque não tem mais uma mulher para orar no templo. Todo mundo correndo atrás de bens materiais. Todos nós. Não tem mais. E a igreja? Está bem assim? Com as mulheres todas deixando seus filhos sem discipular? Tem uma mulher que trabalha fora de casa, ela pode sentar com seus filhos e fazer o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9? Pode. Então já viu a situação da igreja? Todos procurando bens materiais. Ah, mas a gente trabalha para ajudar nosso marido, sim, trabalha para poder ter dinheiro para colocar uns cílios, trabalha para ter dinheiro para colocar aquela maquiagem, trabalha para ter dinheiro para colocar aquele mega ré, trabalha para ter dinheiro para ter aquele sapato, aquele salto, aquelas roupas. É porque para agradar o meu marido, se teu marido foi trazido por Deus, se teu marido é um santo homem de Deus que você pediu a ele, ele entregou, ele sabe muito bem que a prioridade é o reino de Deus. E principalmente nesses últimos dias, nós temos respaldo bíblico do tempo de Paulo, de Pedro, que a igreja estava também passando por tudo que é aflição, porque era o começo, e não foi brincadeira o que eles sofreram. Então, eles diziam assim, eles falaram que os casados fossem como não estivessem casados, porque não adiantaria estar no deleite e vendo o mundo pegando fogo. Pessoas pegando fogo, quer dizer, não era nem fogo, eram os servos de Deus sendo mortos em cruz, em calabouços, tirado o pescoço, tirado a cabeça, e os casais se deleitando. Você hoje tem coragem de fazer a mesma coisa? Ficar se deleitando. Ah, porque meu cabelo, porque meus cílios, porque meu batom, porque vai agradar o marido. Se ele é um santo homem de Deus, ele sabe que agora é tempo de nós estarmos juntos, marido e mulher, no caminho do Evangelho, que é ganhar, consolidar, discipular, enviar. Se nós não somos capazes de sacrificar nossa carne, os nossos deleites, coisas que são lícitas para nós, mas Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É tempo que não dá para ter. É tudo lícito, eu tenho direito. Não dá para ter isso. O seu direito agora é fazer o que Jesus Cristo mandou. O meu direito agora é esse: caminhar para frente, para o Senhor Jesus chegar com poder e glória, levar a sua igreja. Não é ficar buscando pragas, não. A gente está buscando pragas, porque enquanto a igreja estiver assim, as pragas vêm, porque quem poderia limpar a terra de todo mal seríamos nós. Toda a vida foi o povo de Deus que tinha condição de fazer isso. Lá, em 2 Crônicas 7,14, Deus falou: se o meu povo se humilhar, eu saio a terra. E hoje com a igreja está dizendo a mesma coisa. Se minha igreja resolver viver uma vida de oração, viver meditando a minha palavra, viver fazendo discípulos, ganhando, consolidando, discipulando, enviando, eu saio a terra. E a misericórdia do Senhor está nos alcançando, que a gente vai sofrer as consequências, vai ter muitas dores, mas em compensação, o Senhor Jesus Cristo não nos abandona e nós iremos para o céu. Mas temos que aguardar chegar no céu, porque aqui as dores se multiplicam por causa da displicência da igreja. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.